Olá, na data de hoje, dia 21 de junho de 2018, o TST aprovou uma instrução normativa de número 41, que interpreta alguns dispositivos da reforma trabalhista. Eu diria que pacifica alguns temas importantes, é claro que não toca em tudo e tampouco absorve aqueles temas que já estão sob apreciação do Supremo Tribunal Federal, cuja pauta está abarrotada por mais de 20 ações diretas de inconstitucionalidade atacando a reforma trabalhista. Mas a Lei 3.467 é interpretada, pelo menos em pontos bastante importantes e muito polêmicos, por essa instrução do TST. É claro que uma instrução normativa não tem efeito vinculante, não é uma súmula vinculante e tampouco tem o poder de uma súmula. Mas uma instrução normativa aprovada praticamente pela unanimidade dos ministros do TST tem uma força. No passado, o TST já editou instrução normativa para interpretar o Código de Processo Civil e teve uma força muito grande. E essa instrução normativa, que visa interpretar importantes artigos alterados pela Lei 3.467, também vai ter uma força, digamos assim, bastante intensa, será bastante contundente a sua interferência na interpretação do texto da reforma trabalhista. Então vamos a ela. A resolução número 221, de 21 de junho de 2018, que aprova, portanto, a instrução normativa número 41, que dispõe sobre as normas da CLT, já com as alterações da lei da reforma, que é a Lei 3.467 de 2017, e, consequentemente, a sua aplicação ao processo do trabalho. Esses são os membros do Pleno do Tribunal Superior do Trabalho que participaram da sessão que aprovou essa instrução, a instrução número 41, e aí tem uns considerandos aqui, né? Considerando a vigência da lei número tal, a lei da reforma, considerando a imperativa necessidade do TST posicionar-se sobre a reforma, ainda que de forma não exaustiva, como já tinha mencionado, sobre a aplicação das normas processuais, não cuida dos temas de direito material. O outro, considerando a necessidade de dar ao jurisdicionário a segurança jurídica indispensável, considerando que pende de apreciação pelo Pleno do TST a arguição de inconstitucionalidade do artigo 701, inciso 1º, letra F, considerando a arguição de inconstitucionalidade, é o que eu falei, que nesse ponto ele deixou de fora, os artigos 790, letra B, e 791A, que cuidam de gratuidade e justiça, nesse ponto o TST não se manifestou. Considerando que foram revogados pela Lei 3.467 os parágrafos 3º e 5º do artigo 899, que trata de recursos. Considerando ainda que se trata de instrução normativa no sentido de aplicação de normas processuais da CLT, tem pertinência a decisão contida no processo tal. Resolve, agora sim, especificamente os dispositivos que resolveu a resolução atacar, né? Dispõe sobre a aplicação das normas processuais da CLT pela lei tal, a lei da reforma, artigo 1º, a aplicação das normas processuais previstas na consolidação das leis de trabalho, alteradas pela Lei 3.467, com eficácia a partir de 11 de novembro de 2017, é imediata, sem atingir, no entanto, situações pretéritas iniciadas ou consolidadas sob a égide da lei revogada. Fecha aqui um pouquinho. Nesse particular, o que nós podemos extrair do artigo 1º dessa instrução normativa 41 de 2018 é o fato de que digamos assim, pacificou, mas isso não teve grande polêmica com relação à interpretação do início da vigência da reforma. Ou seja, o dia 11 de novembro é um sábado, costumo brincar que a reforma já começou fazendo hora extra, então, que começou a vigorar no sábado, dia 11 de novembro, e aqui nós temos uma instrução que vai cuidar de regras de direito processual. O processo eletrônico, o PJE, não para no sábado, então muitos advogados se distraíram com isso, falaram, segunda-feira, dia 13, eu vou entrar com a minha açãozinha. Não, dia 13, segunda-feira, já estava vigorando a reforma há 2 dias, porque ela passou a vigorar um sábado, dia 11. Portanto, o último dia para se aproveitar da legislação anterior à reforma, não foi à toa, que foi recorde de distribuição de ações no justiça do trabalho, foi o dia 10 de novembro de 2017. Logo, as regras processuais, insisto, a instrução normativa 41, só cuida de regras processuais. Resolveu interpretar somente as regras processuais. Então, no seu artigo 1º já diz, não atinge situações jurídicas consolidadas sobre a égide da norma anterior. E mais à frente vai explicar o que significa isso. O artigo 2º logo diz assim,
O fluxo da prescrição intercorrente, para mim, já começou polemizando. O fluxo da prescrição intercorrente conta-se a partir do descumprimento da determinação judicial, aqui alude o parágrafo 1º do artigo 11A da CLT, desde que feita após 11 de novembro de 2017. Feita o quê? O fluxo da prescrição intercorrente conta-se a partir do descumprimento da determinação judicial. Eu estou lendo que esse feita é a determinação judicial. Determinação judicial, aqui alude o parágrafo 1º do artigo 11A da CLT, desde que feita, creio eu, minha leitura, a determinação judicial, após 11 de novembro de 2017. Um pouquinho de prescrição intercorrente. Trata-se de um tema que o TST, durante muitos anos, e ainda tem essa posição jurisprudencial, editou uma súmula de número 114, dizendo que não se aplica a prescrição intercorrente ao processo do trabalho. Súmula essa que perdeu o seu poder, podemos dizer quase que a eficácia, uma vez que a reforma trabalhista adotou expressamente a prescrição intercorrente. Vamos para esse artigo 11A, que é o que cuida da prescrição intercorrente, e vamos interpretar o artigo 11A. Ele está aqui pertinho, não vou nem fazer a busca, vou correr o artigo e já vamos chegar nele. Artigo 11A da CLT. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. Prescrição intercorrente, só lembrando, é a prescrição que se dá no curso da execução trabalhista. Então, é uma prescrição da pretensão executiva, que antes da reforma o TST tinha uma firme posição de que não era aplicável ao processo do trabalho, depois da reforma trabalhista. O texto da reforma absorve, aceita, acata a prescrição intercorrente. E a instrução 41 de 2018, é essa que estamos interpretando agora, que começa a valer a partir do dia 21 de junho de 2018, essa instrução normativa interpreta o início, o termo inicial do prazo prescricional de 2 anos da prescrição intercorrente. Então, ocorre a prescrição intercorrente, diz o artigo 11A, no processo de trabalho no prazo de 2 anos. Parágrafo 1º. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Por exemplo, o juiz despacha no seguinte sentido: venha o exequente com meios, depois do juiz já ter esgotado o Bacenjude, Infojude, todos os júris que tiver à sua disposição, ele não tem mais o que fazer por iniciativa oficial, e a instrução também fala um pouquinho da iniciativa oficial, vou chegar lá. Então, o que faz, nesse particular, o julgador? Dá oportunidade para que o autor se manifeste, no sentido de indicar meios para prosseguir com a execução. Então, esse é o marco, esse é o termo inicial da prescrição intercorrente. Então, parágrafo 1º, a fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Tem que ter um ato. Parágrafo 2º, a declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. E o que diz a nossa resoluçãozinha? Daqui a pouco nós vamos já decorar a resolução número 41 de 2018, só o que vai se falar daqui para frente é sobre essa instrução normativa 41 de 2018. Está lá no artigo 2º. O fluxo da prescrição intercorrente conta-se a partir do descumprimento da determinação judicial a que alude o parágrafo 1º do artigo 11 da CLT, 11A, desde que feita após 11 de novembro de 2017. Feita após 11 de novembro eu achei desnecessário, mas está ali, não custa nada, acrescenta. Então, o termo inicial é assim: do descumprimento da determinação judicial. O juiz provavelmente dirá o seguinte no seu despacho: venha o autor em 10 dias. Então, o termo inicial da prescrição intercorrente é após os 10 dias. No silêncio do reclamante, do autor exequente, há o descumprimento da decisão judicial. Enquanto não tem a iniciativa dele, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, não é da decisão. Senhor reclamante, começou aqui a contar a pressão. Não, não é isso. Senhor reclamante, venha com os meios. Em 10 dias, fale alguma coisa. Em 10 dias, me aponte um caminho. 10 dias depois, vai começar a fluir o prazo prescricional de 2 anos para a prescrição intercorrente. Bacana até aqui? Então, isso me parece que ficou claro dentro do artigo 2º. Também 20 e tantos ministros reunidos numa instrução normativa, se não deixarem tudo bem claro, pode ser que a gente esteja na hora de pegar o chapéu e ir embora. Não vou falar isso não, porque já eu vou dizer de coisas aqui que não ficaram muito claras.
Artigo 3º. Artigo 3º. A obrigação de formar o litisconsórcio necessário. É interessante a ordem dessas instruções. Deve ser uma ordem que o debate começa, que vai do artigo 11 para o artigo 611. Difícil entender, mas eu não estava na sessão e não tenho como saber mesmo, né? A obrigação de formar o litisconsórcio necessário a que se refere o artigo 611-A, parágrafo 5º da CLT, dar-se-á nos processos iniciados a partir de 11 de novembro de 2017. Esse é um marco da reforma se aplicar aos processos só iniciados e às execuções só iniciadas a partir de 11 de novembro. Esse é o marco que a instrução repete. Em alguns momentos ela fala situação diferente, vocês já vão ver, mas isso quase que se repete em todos os artigos dela. Vamos lá para o artigo 611-A, parágrafo 5º, que cuida da formação desse litisconsórcio. Artigo 611-A, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei. É o famoso negociado sobre o legislado. O parágrafo 5º estabelece uma regra de processo. O parágrafo 5º é daquele super remissido. Veio com a reforma trabalhista, depois veio na redação da medida provisória de curtíssima vigência e, segundo a interpretação constitucional, restabeleceu-se o texto da reforma trabalhista e é o que está agora no parágrafo 5º. Os sindicatos subscritores de convenção ou convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar como litisconsorte necessários em ação individual ou coletiva que tenha por objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. A posição do TST já era firme no sentido de que há necessidade de formação de litisconsórcio, portanto, é a hipótese de litisconsórcio necessário, ação anulatória de norma coletiva. Por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, propondo uma ação anulatória de norma coletiva, figurariam como réus obrigatoriamente os dois sindicatos convenientes, o sindicato da categoria econômica e o sindicato da categoria profissional, em se tratando de convenção coletiva. Em se tratando de acordo, o Ministério Público também propondo uma ação anulatória de determinada norma coletiva. Figurariam no polo passivo, sendo um acordo coletivo, necessariamente a empresa e o sindicato. Essa já era a posição firme do TST há muito tempo na sua jurisprudência. Que diz o parágrafo 5º, mais uma vez, os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar como litisconsortes necessários em ação individual ou coletiva que tenha por objeto a anulação das cláusulas desse instrumento. Lá na minha CLT comentário, eu perdi um tempinho para falar desse individual aqui. Esse individual me parece bastante impróprio, porque que razoabilidade tem o José da Silva, que postula na letra A do seu rol de pedidos a declaração de nulidade de uma norma coletiva para que possa depois buscar um direito contrário a essa cláusula coletiva. O que o sindicato vai fazer nessa história? Não é essa a intenção dessa regra, me parece. Porque quando o José da Silva postula individualmente um direito dele só, sem substituição processual nenhuma, ele, José da Silva, ele não deve colocar na letra A do rol de pedidos declaração de nulidade da norma coletiva, porque o juiz do primeiro grau não tem competência para isso, e tampouco tem legitimidade o José da Silva para buscar a anulação de uma cláusula que tem eficácia erga omnes. É uma cláusula que tem eficácia que incide sobre toda uma categoria. Então, o que ele deve, José da Silva, na sua causa de pedir, na sua fundamentação, é expor de forma clara os motivos pela qual a norma não deve ser aplicada ao caso concreto. Então, a norma deve ser ignorada porque é inconstitucional, ilegal, porque fere convenções da OIT, o argumento que ele quiser. Então, nesse caso, na ação do José da Silva, não aparece o sindicato como litisconsorte passivo necessário. Então, o texto da resolução 221, que aprova a instrução número 41 de 2018, diz assim, lá no artigo 3º,
a obrigação de formar o litisconsórcio necessária, que se refere, já acabamos de ler, dar-se-á nos processos iniciados a partir de 11 de novembro de 2017, mais uma vez uma regra de eficácia da lei no tempo, eficácia da lei processual no tempo, para evitar os conflitos de direito intertemporal. É essa a ideia do artigo 3º aqui dessa instrução número 41. Até aqui não tem nada muito que polemizar, nem que discutir, já vai ficar animado. Artigo 4º. O artigo 789 caput, começou a entrar na nossa brincadeira, né? No assunto do dia a dia, nos temas que nos afligem todos os dias. O artigo 789 caput da CLT aplica-se nas decisões que fixem custas proferidas a partir da entrada em vigor da Lei 3.467 de 2017. Eu imagino o tamanho do pau, o tamanho da confusão na discussão desse tema no âmbito do TST. O que está dizendo o artigo 4º dessa instrução? Que o juiz está autorizado, é um processo iniciado antes da reforma trabalhista, mas decisão proferida depois da reforma trabalhista, a aplicar a regra do artigo 789 caput. Vamos a ela. Falei que ia começar a ficar animado? Artigo 789, como indica a seção logo acima, cuida de custas, emolumentos não nos interessa nesse momento, e o caput na redação da reforma trabalhista, nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de competência do trabalho, é a regra que fixa custas no processo de trabalho. Bem como nas demandas propostas perante a estadual no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2%, observado o mínimo de Parará, e o máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, que muda ano a ano, e serão calculadas. Aí vêm as regras de fixação de custas. Quando houver acordo do valor da condenação, quando houver extinção ou improcedência sobre o valor da causa, essa é que mais interessa a discussão. No caso de procedência do pedido em ação declaratória sobre o valor da causa, tudo regra velha, por isso que eu estou passando rapidamente. Quando o valor for indeterminado, sobre o que o juiz fixar, etc, etc, etc. O texto não entrou no artigo 789-A, aqui. O texto da instrução está se referindo somente ao artigo 789, caput. Aplica-se o caput nas decisões que fixem custas proferidas a partir da entrada em vigor da Lei 3.467. Qual foi a ratio legis? Eu vou chamar isso aqui de legis. Qual foi a ratio da instrução normativa, desse ato normativo? Que, sendo um ato normativo, sofre também controle de constitucionalidade. Nada obsta que é um ato do TST, uma resolução, que aprova uma instrução normativa, que sofra também controle de constitucionalidade, pela via direta ou pela via difusa. Esse dispositivo está dizendo, vou repetir o que eu acabei de falar, é que uma ação que começou lá em 1922, mas a sentença foi proferida no dia 11, que o dia 11 começa a vigorar a reforma trabalhista, já se aplica a regra nova de custas do caput. Esse ponto tem lá o 2% que não muda muito, e é vantajosa porque ela estabelece um teto. Então já se aplica a regra do teto. Não atingiu, vocês viram os considerandos dessa instrução e não atingiu a discussão da gratuidade. Não entrou na discussão porque isso está sob julgamento no Supremo Tribunal Federal, inclusive já tendo até voto, e nesse momento com pedido de vista do ministro Fux. Voltando, portanto, para a resolução e para o texto dessa instrução, artigo 5º, o artigo 799, letra B, e caput, e parágrafo 1º a 4º da CLT, não se aplica aos processos iniciados antes de 11 de novembro de 2017. Logo, essa regra de 790B só se aplica aos processos novos, iniciados depois de 11 inclusive, de novembro de 2017. Vamos aí, está aqui pertinho. Artigo 719b. Entendam, não atacou, não discutiu constitucionalidade, nada disso. Só disse incidência no processo.
Regra de vigência da lei processual no tempo. Artigo 790b, que cuida de honorários periciais. Parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. Não discutiu se a gratuidade é boa, se não é, se é inconstitucional ou se não é. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, até porque isso está sob pendência de julgamento do Supremo Tribunal Federal. O texto cuida da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, e disse o texto, e aí me permitam aqui um graças a Deus, disse o texto da instrução normativa que, repito, 790 letra B, não se aplica, aos processos iniciados antes de 11 de novembro de 2017, portanto, só se aplica aos processos novos, porque isso impacta sobremaneira a Justiça do Trabalho, porque as perícias, elas, em sua grande maioria, nesse momento que estamos debatendo essa instrução normativa, são de processos iniciados antes. Portanto, essa nova regra de sucumbência com relação a honorários periciais só se aplica àqueles processos iniciados depois de 11 de novembro, incluindo 11 de novembro de 2017. Bacana até aqui? Artigo 5º. O artigo 790, traço B, caput. Artigo 6º. Na Justiça do Trabalho, a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais, então chega a tremer. Prevista no artigo 791-A e parágrafos da CLT, será aplicável, óbvio que ele não vai entrar nesse tema, o TST, será aplicável apenas às ações propostas após 11 de novembro de 2017. Nas ações propostas antes, subsistem as diretrizes do artigo 14 da Lei 105.8470, honorários de sucumbência somente ao sindicato, e das súmulas 219 e 329, que eu vou encurtar o direito de comentar, que é tema muito antigo, consolidado no âmbito do processo do trabalho. Esse artigo é pau para toda obra. Não foram poucos os juízes, que, ainda bem que eu não me incluo entre esses, que condenaram em honorários advocatícios sob o seguinte argumento: a sucumbência nasce na sentença e a lei processual tem eficácia imediata. Portanto, no momento que estou proferindo o meu julgamento, qualquer que seja esse momento, já depois de 11 de novembro, incluindo 11 de novembro, pouco provável que alguém profira esse julgamento num sábado, mas já incluindo 11 de novembro, eu posso aplicar a regra de sucumbência. Posso condenar honorários advocatícios. Muitos juízes pensaram assim, muitos juízes condenaram honorários advocatícios. Pergunto eu, e já vou responder, pode o advogado que foi a parte que recebeu uma condenação em honorários diante dessa instrução normativa agora interpor um recurso ordinário? Pode, mas vai usar isso aqui como um fundamento doutrinário, porque essa instrução é de 21 de junho. E antes desse norte interpretativo, cada um julgava de uma forma. Agora, daqui para frente, me parece arriscado do ponto de vista da segurança jurídica, como disse, nos considerando esta instrução normativa número 41 de 2018, do ponto de vista da segurança jurídica, eu mesmo serei contrariado, já vou caguetar o momento em que decido de forma divergente com o que está na instrução, até porque está na minha CLT desde 2011 esse entendimento, eu não ia mudar assim de uma hora para outra. Já vamos chegar nele. Mas, por enquanto, aqui estou caminhando junto com essa instrução normativa até aqui. Né? Então, o artigo 790, o artigo 6º, que cura os honorários de sucumbência, não vou até ele, artigo muito debatido, todo mundo já leu, releu, e o importante aqui é que a regra de sucumbência nova do artigo 791, letra A e seus parágrafos, só é aplicável naquelas ações propostas a partir de 11 de novembro. Esse aqui é um tema que os advogados terão muito a debater. Repito, não se trata de súmula, não se trata de incidente de resolução de demanda repetitiva, não se trata de nenhum precedente com força vinculante. Mas todos sabemos o poder que tem, do ponto de vista do convencimento, uma instrução normativa aprovada com essa quantidade de ministros do TST que participaram da sua resolução. Artigo 7º. Os artigos, esse aqui é bastante polêmico, os artigos 793A, 793B, 793C e parágrafo 1º
tem aplicação autônoma e imediata. Vamos a eles. A CLT 793A, B e C. Os 3 artigos compõem o mesmo capítulo, mesma seção, que foi introduzida pela reforma trabalhista, não existia na CLT, para cuidar da responsabilidade por dano processual. Quando o texto da instrução normativa diz claramente os artigos têm aplicação autônoma e imediata, está querendo dizer, primeiro, são normas de lealdade processual que não estão relacionadas, digamos assim, sistematicamente com nenhuma outra norma da CLT. São normas de boa-fé. Primeiro, autônoma. Segundo, tem aplicação imediata. Então, são regras que vão incidir independentemente de quando foi proposta a ação. Portanto, são regras que se aplicam, inclusive, para aqueles processos que se iniciaram em 1922. Não importa a data em que essa ação ingressou na Justiça do Trabalho. Artigo 793, A, B e C e seu parágrafo 1º. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como reclamante, reclamado ou interveniente, terceiro interessado de qualquer maneira. Letra B, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão, alterar a verdade dos fatos, repete textos já consagrados na lei processual civil. Usar o processo, tudo repetição de texto da lei processual civil. Artigo 793, letra C, de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1%. É curiosa a redação, né? Multa superior a 1%. Eu nunca vi na lei processual uma redação como essa. Não é de 1 a... Por que eu não posso condenar em 1? Não, superior a 1. Ah, então pode ser 1,1%? Pode, já está bom. Foi coisa mal escrita mesmo. Né? Superior a 1% e inferior a 10. Então não posso condenar em 10? Tem que ser 9,9%. Essa interpretação literal me parece ruim. A melhor leitura, e já escrevi isso na CLT, é que o texto quis dizer, me parece, 1 a 10%. Mas eu não vou ficar aqui recebendo embargo de declaração que eu condenei em 10% ou porque eu condenei em 1%. Então, é melhor que o juiz faça aqui uma interpretação literal, como merecem os textos punitivos, uma interpretação restritiva, portanto literal, e que condene 1,1 e 9,999. Que seja. Do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que essa sofrer e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Falar de honorários aqui é desnecessário, no meu ponto de vista é equivocado. Isso não tem nada a ver com honorários. Responsabilidade por dano processual não tem nada a ver com honorários. O que isso está fazendo aqui? Perdido. Né? Tem outro dispositivo da CLT que cuida de honorários e que não tem nada a ver com dano processual. Parágrafo 1º. Segundo, terceiro, vou pular isso daqui. Por que a Instrução Normativa 41 não mencionou o 790, letra D? Aplica-se a multa prevista no artigo tal à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. Não entendi. O que deixou de fora? É uma regra de boa-fé, ou seja, que tenta preservar a boa-fé e tenta conduzir as partes ao caminho correto, e a todos aqueles que participam do processo, não só as partes, fala o primeiro artigo de interveniente. Por que a reforma, a Instrução Normativa 41, não tocou no 793, letra D de dado? Não entendi. Não entendi. Deixou de fora. É uma regra autônoma também, a testemunha também já pode sofrer essa multa desde já. E nesse particular, essa exclusão feita no artigo 7º, quando não mencionou, vai gerar a seguinte dúvida: será que eu posso também entender que a multa à testemunha é uma regra autônoma? É uma regra independente? E é uma regra que tem eficácia imediata? Fica a dúvida. Né? A mim parece que sim. É a mesma intenção, é a mesma interpretação. Mas a instrução não quis interpretar essa letra D que cuida do testemunho. Artigo 8º. A condenação de que trata o artigo 793, letra C, caput da CLT, aplica-se apenas às ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017. O texto vai ser
confuso assim, eu falei que ia ter problema, né? Eu avisei, né? Vai ser confuso assim, sei lá onde. Né? Aqui acima, acabou de falar, o 793, A, B e C, e seu parágrafo primeiro, tem aplicação autônoma imediata. Acabou de dizer. Aí parece que teve um arrependimento. E logo abaixo, a condenação por litigância de má-fé, de que trata o artigo 793, letra C, caput da CLT, aplica-se apenas às ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017. Então eu leio assim, 793A e B tem eficácia imediata, não importando quando o processo começou, não importando quando a demanda foi apresentada. Mas a letra C só para as ações novas. A letra C, a multa de 1% a 10%, a nova regra de aplicação de multa só para as ações novas. E o que eu faço? Eu tenho as normas A e B, normas sem sanção? Norma sem sanção é fogo que não queima, é luz que não alumia. Portanto, eu vou dizer em todo esse contexto que toda litigância de má-fé da CLT, a nova, só para os processos iniciados depois de 11 de novembro. Eu tenho a A conceituando, a B conceituando, e na hora de meter a marreta na multa, o TST disse não, a multa, que pode ser de ofício ou a requerimento, só se aplica para os processos iniciados em 11 de novembro. Então, no contexto, eu vou dizer que todas as regras de litigância de má-fé só vão incidir para os processos iniciados a partir de 11 de novembro. Ficou confuso, mas essa me parece ser a melhor interpretação. Ou, pelo menos, é a interpretação desse momento. Muita coisa ainda será dita em razão dessa instrução normativa. Artigo 9º. Vou deixar para cá para vocês não ficarem muito seduzidos pelo que virá. Esse aqui é apertadinho. Artigo 9º. O artigo 793, letra C, de novo, parágrafos 2º e 3º da CLT, tem aplicação apenas nas ações ajuizadas a partir de 11 de novembro. Pronto, está desdito tudo o que foi dito. Por que esse escalonamento? Eu não sei, eu não consigo entender esse caminhar, mas eu já falei, todas as regras de litigância de má-fé são só a partir de 11 de novembro, inclusive a do artigo 10, o disposto no caput, do artigo 793, letra D, que é a multa da testemunha, ajuizadas a partir somente de 11 de novembro. E assim fecha o capítulo da boa-fé, desde a letra A até a letra D, todos somente das ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017. Eu não consigo, insisto, entender essa lógica. Começa, depois desdiz e vai desdizendo, mas assim foi escrito o texto. Parágrafo único, ainda sobre a testemunha. Após a colheita da prova oral, os processos depois de 11 de novembro. 11 de novembro é uma data estranha, né? Após a colheita da prova oral, a aplicação de multa à testemunha dar-se-á na sentença e será procedida de instauração de incidente mediante o qual o juiz indicará o ponto ou os pontos controvertidos no depoimento, assegurados o contraditório, a defesa, com os meios a ela inerentes, além de possibilitar a retratação. Alguns conceitos aqui. Vou começar pelo fim, começar pela retratação. O que está dizendo o texto do artigo 10, parágrafo único, interpretando a regra de punição da testemunha do 793, letra D da CLT, é que essa multa virá na sentença, impedindo, eu até concordo, que o juiz o faça no momento do depoimento, no momento que ele percebeu a contradição. Eu tenho alguns escritos sobre isso, gosto muito desse tema. Tem uma monografia, uma única monografia, digamos assim, que eu recomendo sobre esse tema, mas eu não vou entrar nesse assunto agora, porque senão a gente vai acabar se perdendo. Mas o fato é que a tese que prevalece do ponto de vista do direito penal e do direito processual penal é que se trata de crime que admite retratação. E a ideia do direito penal e do direito processual penal, esse falso testemunho, a retratação é até a sentença. São várias correntes, mas a corrente que prevalece é que a consumação do ilícito se dá na sentença no momento em que o juiz confronta os depoimentos. Então caminhou bem o TST nesse particular, a meu ver, no momento em que diz que o juiz só pode aplicar a sentença, é essa a razão. Então aquela maluquice que muitos meus colegas fazem,
de tá preso, esteja preso, agora, esteja preso. Na audiência, impede que a parte vá para casa, pense e se retrate. Eu falei da prisão, o texto fala da multa, foi só para dar uma ilustração do tema. Então, é possível que a parte se retrate com relação ao seu depoimento, então não há nem o crime de falso testemunho, então estou interpretando a partir da lógica do direito penal e processual penal, e tampouco caberá condenação da testemunha por esse ato que é considerado de má-fé, porque mentiu, uma vez que ela se retratou. Então, o momento é o da sentença e do confronto dos depoimentos. Essa é a tese majoritária. Se o juiz não quiser aplicar, é uma outra história, mas essa é a tese majoritária. Então, como eu disse, comecei pelo final, comecei pela retratação. E o texto do parágrafo único do artigo 10 dessa Instrução Normativa 41 de 2018 ainda diz, texto inteiro, após a colheita da prova oral, a aplicação de multa à testemunha dar-se-á na sentença, ok, e será precedida de instauração de incidente, mediante o qual o juiz indicará o ponto ou pontos controvertidos. Me parece que a ideia desse parágrafo único é dizer que o juiz só poderá punir a testemunha lá na frente se em algum momento ele fez essa comparação dos depoimentos na audiência. Aquela oportunidade, que é um incidente processual, onde ele chama um e confronta com o outro. Se ele não fez esse confronto, ele não permitiu ali o contraditório com os advogados presentes e, a meu ver, não poderá, posteriormente, quando do momento do julgamento, condenar a testemunha nesse particular. É o que está dizendo aqui. O que não influencia o crime de falso testemunho, mas pelo menos a multa precisa desse incidente, como diz o texto, um incidente prévio. É o que eu posso interpretar desse dispositivo. Vamos mudar. Artigo 11. A exceção de incompetência territorial, disciplinada no artigo 800 da CLT, é imediatamente aplicável aos processos trabalhistas em curso, desde que o recebimento da notificação seja posterior a 11 de novembro de 2017. Ou seja, o réu reclamado que intenta arguir exceção de incompetência territorial e que recebeu a notificação no dia 11 de novembro, ele já vai poder se valer da nova regra do artigo 800, que permite essa arguição em cartório, para evitar que ele vá até o juízo que ele considera incompetente, que pode ser 800 quilômetros esse deslocamento, ou muito mais nesse país tão grande, para ir até lá arguir exceção de incompetência territorial. Ele pode arguir em peça separada, por petição, sem precisar aguardar a audiência, conforme todo o procedimento do artigo 800 da CLT, desde que, essa interpretação do artigo 11, desde que ele receba a notificação, o TST está legislando com força, mas vamos em frente, né? Desde que ele receba a notificação, 11 de novembro. O texto fala que seja posterior a 11 de novembro, e nesse caso, vocês vão perceber que foi o único momento que ele usou posterior, tudo era a partir. Por que usou posterior? Para preservar a sua jurisprudência. Segundo o TST, podemos até dar uma olhadinha na súmula, não custa nada, fugir um pouquinho só para dar uma olhadinha na súmula e entender o porquê que ele usou aqui posterior. Segundo o TST, a sua jurisprudência consolidada em súmula, se a notificação chegou no sábado, é como se essa ciência, essa intimação tivesse ocorrido na segunda-feira e o primeiro dia de prazo será terça-feira. Então, desta forma, me parece que o TST escreveu o posterior por isso. Porque como a reforma começou no sábado, se a notificação foi recebida no sábado, não foi no sábado. Ela foi recebida, aspas, na segunda-feira e o termo inicial dessa exceção de incompetência terça-feira. Vamos dar uma olhadinha nessa súmula? Não custa nada, né? Súmula 262. Súmula 262 do TST diz assim: item 1. Intimada ou notificada a parte no sábado,
O início do prazo se dará no primeiro dia útil imediato. Esse início, leia-se ciência, que é a segunda-feira, e a contagem é o primeiro dia do prazo, se dará, e a contagem no subsequente. Então, lendo essa súmula de uma maneira bem clara, intimada ou notificada a parte no sábado, a ciência se dará na segunda-feira, já que domingo não é dia útil, e a contagem terça-feira, que é o primeiro dia que o réu poderá arguir essa exceção de incompetência territorial. Muito provavelmente por isso, em atenção à súmula 262 do TST, que o artigo 11 aqui colocado fala que a exceção de incompetência, destinada no artigo 800 da CLT, é imediatamente aplicável aos processos trabalhistas em curso, desde que o recebimento da notificação seja posterior a 11 de novembro de 2017. Porque não poderá ser em 11 de novembro, já que isso é um sábado, e a notificação no sábado, na verdade, tem efeito de notificação na segunda e o prazo será terça-feira. Não me parece ter sido outra a intenção do TST. O fato é que mais uma regrinha diferente. A regrinha é do recebimento da notificação. E haja regra. Né? Como se não bastassem as regras da reforma, o TST vinha aí criando outras regras com a intenção de dar segurança jurídica conforme os considerandos dessa instrução. Artigo 12. E aqui é o ponto que eu divirjo frontalmente da posição do TST, mas sou minoritário, já era antes da instrução. A instrução veio a consagrar um entendimento majoritário na interpretação desse dispositivo do artigo 840, pelo menos do 844, veremos juntos. Os artigos 840 que cuida dos requisitos da petição inicial, e 844, que é o que cuida dos efeitos da ausência em audiência, com as redações dadas pela Lei 3.467, de 13 de julho de 2017, não retroagirão, aplicando-se exclusivamente, peremptório aqui, né, as ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017. Pois bem, o artigo 840, que traz todos aqueles requisitos da petição inicial, esses requisitos só serão válidos, diferente do que muitos colegas interpretaram, a partir de 11 de novembro. Então, aquelas ações, e o PJT não parou no sábado, as ações ajuizadas no sábado, 11 de novembro, já estão valendo as regras da petição inicial do artigo 840, a liquidação particularmente é a mais importante dessas regras, as regras do 840 velhas para aquelas ações ajuizadas até dia 10 de novembro de 2017. Bom, o 844 e seus parágrafos, que também só vão valer a partir de 11 de novembro, vamos dar uma olhadinha neles. O 844. O não comparecimento do reclamante à audiência, como eu disse, são efeitos da ausência. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação. O não comparecimento do reclamado importa a revelia, a lei de compulsão quanto à matéria de fato. A Instrução Normativa 41, Resolução 221, se refere a 844, vírgula, parágrafos 2º, 3º e 5º. Por isso que eu voltei para cá. Pulou o parágrafo 1º, pulou o parágrafo 4º. Ok? Então, na ordem. Pulou o parágrafo 1º, porque não tem a ver com, digamos assim, com o assunto de ausência. Né? Ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento. Por isso que pulou o parágrafo 1º. Agora sim, o parágrafo 2º. Na hipótese de ausência do reclamante, será condenado às custas. Não entrou na discussão, gente. Isso é objeto de discussão em várias ações diretas de constitucionalidade. Então, o TST não quis botar a mão nisso, acho que fez muito bem. Parágrafo 3º, pagamento das custas a que se referirá é condição para a propositura de nova demanda. O pagamento das custas é condição para a propositura de nova demanda. Ok. O texto da resolução diz resolução ou instrução, tanto faz. A resolução aprova uma instrução. Ora eu chamo de instrução, ora eu chamo de resolução. Dá na mesma. O texto da instrução / resolução diz os artigos 840, petição inicial, requisitos, e 844, parágrafo 2º, 3º. O 5º eu vou falar depois. Com a geração, né? Não retroagirão, aplicando-se exclusivamente às ações ajuizadas a partir de 11 de novembro. Portanto, eu não posso me valer de um arquivamento anterior e hoje, já depois de 11 de novembro, falar assim, o senhor não recolheu os custos do processo arquivado. Não pode, não. Porque a regra nova, que cria uma condição da ação para alguns, de recolhimento de custos para renovar a demanda
cujo processo foi extinto em razão da ausência do reclamante, é uma regra que só nasceu em 11 de novembro. Segundo a interpretação aqui, eu tenho um arquivamento que aconteceu no dia 11, não dá, que foi um sábado, então pula aí domingo, dia 12, na segunda-feira, eu não tive pauta nesse dia, lembro bem, só tive pauta no dia 14, mas no dia 13, em alguma vara teve pauta nesse dia, que teve um arquivamento já naquela segunda-feira. Eu tive a segunda-feira para respirar, para ver o que aconteceu com os colegas, fugir da balbúrdia, fugir da selva. E na terça-feira, depois de todas as fofocas, fui fazer minhas audiências na terça-feira. Então, na segunda-feira, dia 13, ali um arquivamento com custas, e o juiz condenou nas custas, não dispensou. Ali surgiu o requisito. É isso que está dizendo o artigo 12. Voltando para o texto, ali do parágrafo 3º, o pagamento das custas a que se refere o parágrafo 2º é a condição para a propositura de nova demanda. Tudo a partir de 11 de novembro de 2017. Nada antigo. Ele pulou o parágrafo 4º. Não quis se meter. Pulou o parágrafo 4º. Artigo 12, 844, parágrafo 2º. 3º, pulou o 4º. A revelia não produz o efeito mencionado no caput desse artigo. Não quis se meter. Eu acho isso ruim. Bem ruim. Porque se meteu no arquivamento, se meteu nas custas. Por que não disse lá? Essa regra, o silêncio do TST, esse silêncio em particular, a mim soa como muito eloquente. O TST ingressou nesse artigo, interpretou, e os ministros não chegaram a um consenso. Essa é a minha leitura. Porque assim foi com a instrução, se não me falha a memória, do número 37 ou 39, não me lembro mais agora, que interpretou as inovações do Código de Processo Civil. O silêncio era sempre interpretado como o TST não sabe como interpretar esse assunto. E aqui, o TST não quis dizer se a regra de revelia ela vai se aplicar aos processos iniciados antes ou não. Então, tem um processo que começou lá em 2017, foi anulado no tribunal, voltou, e agora eu estou no momento da audiência e tem a revelia por uma dessas razões. Aplica ou não aplica? O TST não disse. E vai ficar uma certa liberdade. E vou dizer mais, esse silêncio eloquente, para mim, é um silêncio que quer dizer algo. Então, se a todo momento o TST está dizendo a partir de 11, a partir de 11, a partir de 11, e aqui pula e silencia, para mim disse, esse processo de 2017, 2015, 2013, anulado, lá em cima voltou, a audiência, revelia, se aplica essa regra. Para mim está dizendo, se aplica essa regra. A revelia nasce na audiência e coincide com a outra regrinha que ele falou da sentença, que falou assim, a sucumbência, parará, parará. Já interpretei, não vou voltar a ela. Podia ter tocado nisso, já falou do arquivamento, por que não falou da revelia? Pulou, não teve consenso, não tem instrução. E o parágrafo 5º, entrou nele, sim, a resolução 221, instrução normativa 41, e lá, artigo 12, parágrafo 5º. Parará, 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 não retroagirão. Aplicamos exclusivamente as ações de 11 de novembro. Então, o parágrafo 5º, ainda que ausente ou reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Eu sou amarradão com esse dispositivo, sempre fui. Ele contraria a jurisprudência do TST, contraria a súmula, entendimento sumular do TST. E, nesse sentido, merece aplicação, claro, texto legal, e está dizendo aqui, no parágrafo 5º, que o advogado que comparece, munido de procuração, carta de preposição, contestação com documentos, e esse munido, leia-se no PJE, já está tudo nos autos, já tem que estar tudo nos autos, e o preposto tropeçou à porta do prédio do Fórum da Justiça, foi levado ao hospital, e por isso, nesse momento, o réu é revel. A regra do parágrafo 5º diz que, ainda que ausente ou reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação dos documentos. Eu aplico isso há muitos e muitos anos, porque o réu demonstrava aqui ânimos de defesa. Quando o processo era físico, eu mandava juntar a contestação, nunca tive nenhum processo anulado por conta disso. E agora é uma regra da reforma trabalhista que preserva o contraditório, preserva a ampla defesa, uma regra justíssima. E olha, para eu elogiar a regra da reforma é difícil. E essa é uma regra muitíssimo
justa, porque preserva princípios constitucionais do processo. E aqui está dizendo que essa regra do parágrafo 5º, que o juiz está obrigado a aceitar a contestação mesmo com o preposto ou sócio ausente, só se aplica às ações a partir de 11 de novembro de 2017. Não disse nada demais aqui, me parece, mas é importante que a maioria das audiências que nós realizamos nesse tempo, essa instrução demorou a acontecer e eu particularmente já estou fazendo todos os meus processos de audiência agora, minha vara, desse ponto de vista, está razoavelmente arrumada, para deixar a modéstia de lado, né? Então, eu já estou fazendo todos os processos que são realmente da reforma. A instrução demorou a chegar. E se assim no Rio de Janeiro, uma vara como da capital do Rio de Janeiro, imagino pelo país afora que essa instrução chegou tardiamente com relação às regras de audiência, regras de defesa. O tumulto já foi, né? Já se instaurou o tumulto, essas regras chegaram tardiamente. Mas de execução não, né? As de execução não chegaram tardiamente. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto no artigo 843, parágrafo 3º, que é de comparecimento e audiência, somente às audiências realizadas após 11 de novembro de 2017. Disse o óbvio. Mas disse, por outras palavras, aplica-se aos processos iniciados antes de 11 de novembro de 2017. Essa teria sido a melhor redação desse parágrafo. Mas disse isso. Que é o 843, parágrafo 3º, regrinha muito útil. O preposto a que se refere o parágrafo 1º desse artigo não precisa ser empregado da parte reclamada. Me parece que é uma regra quase de consenso, os juízes já estavam aplicando essa regra com eficácia imediata, o TST aqui passou em terreno pouco escorregadinho, porque os juízes já estavam aplicando essa regra, preposto não precisava mais ser empregado, texto contrário de súmula do TST, nesse particular, merece ser ignorado. Parágrafo 2º, chegou no ponto, para mim, muito fora de lugar, podia estar muito mais destacado, está num parágrafo, é uma das regras mais importantes de interpretação, talvez a mais importante, que é que cuida da propositura da ação, da petição inicial, para o fim do que dispõe o artigo 840, parágrafos 1º e 2º da CLT, o valor da causa será estimado, digo eu, lamentando, meramente estimado, sem que o juízo possa exigir da parte, estou falando como um mantra para entrar, sem que o juiz possa exigir da parte uma planilha com fundamentação da sua conta, porque o texto está dizendo que o valor da causa será estimado. É claro que o TST não pode estar dizendo que o reclamante não tem que apresentar os valores. O TST não estaria contrariando o texto expresso da norma. Então, o TST só pode estar dizendo que esses valores não precisam ser fundamentados com base numa planilha. Por que eu estou dizendo isso? Porque na minha CLT, vou pedir licença aqui para abrir, e logo no texto do meu comentário eu digo assim, e digo isso há muitos anos, há quase 10 anos. Quando comento a regra do artigo 840, que cuida exatamente da liquidação, vai lá no pedido, requisito inicial, essa letra está ficando cada vez menor, está diminuindo, não sei porquê. Quando eu falo do valor da causa, eu digo assim, com a Lei 13.467, eu agora sou minoritário, já era antes, agora sou minoritarista. Com a Lei 13.467, o reclamante passa a ter o ônus de especificar o valor da causa de acordo com o somatório dos valores dos pedidos, tal qual ocorria até então somente para o procedimento sumaríssimo. Não se pode mais admitir a estimativa ou arbitramento do valor da causa. Não se pode mais admitir a estimativa ou arbitramento. A instrução diz exatamente o contrário. A instrução 41, no artigo 12, parágrafo 2º, para o fim do que dispõe o artigo 840, parágrafo 1, o valor da causa será estimado. Observando o que couber o disposto no 291 a 293 do CPC, não altera nada disso que eu estou falando, nem precisa ir até aí. Não desdiz isso que eu estou dizendo aqui agora. Prossigo nos meus comentários ao artigo 840.
Tendo em vista a importância do valor atribuído à causa inicial, o juiz pode exercer franco poder de controle sobre o que for fixado pela parte autora, tem nada demais. O valor atribuído pelo reclamante deve corresponder à apreciação econômica dos pedidos formulados, tem nada demais. Nesse sentido, o CPC artigo 291, citado pela instrução, eu estou comentando, mas foi citado pela instrução, a toda a causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo economicamente aferível. Continuo eu. Devem ser coibidos abusos de apreciação do valor da causa. Isso eu acho que eu ainda posso interferir. Se essa estimativa for absurda, não me parece legal o ato do juiz que manda emendar inicial para estabelecer uma correspondência razoável entre o que está postulando e o valor economicamente apreciável da demanda. Isso não me parece que o TST restringiu. E aí eu prossigo. Para tanto, os pedidos devem ser coibidos, os abusos de apreciação do valor da causa, com o objetivo de mascarar o real valor econômico da demanda. Agora, estou eu minoritário. Para tanto, os pedidos devem estar acompanhados de cálculos que justifiquem sua formulação. Nesse ponto, já até dei ordem na secretaria para tirar esse trecho do despacho que determina a emenda da inicial. Até estava me dando bem. Tomei 2 mandados de segurança e, nesse particular, ganhei os 2. Lamentei por isso. Falei, poxa, eu confio nisso de verdade. Eu vou falar uma coisa aqui que o tempo talvez prove que eu estou certo. Tomara que prove. O reclamante vai estimar, como bem entender, como em muitas varas estimam, aviso prévio. O valor do salário dele é R$ 1.200, ele botou lá R$ 1.200. 13º salário, 10, 12 avos, ele botou lá 1.100 e pouco, e por aí foi, fazendo uma continha, daquela continha de padaria, e chegou lá um valor da causa. Sem uma planilha, com contribuição previdenciária, sem uma coisa muito precisa. E o réu é revel. Eu já discuti isso muito nesse tema. O réu é revel. O réu é revel, o juiz dá sentença líquida, conforme valores da inicial apresentados pelo autor, e manda o réu pagar. Nesse momento, o reclamante apresenta uma petição apresentando conta e fala, excelência, o que estava ali na inicial era um somebody love. E agora o TST vai permitir esse somebody love, porque ele diz que o reclamante pode meramente estimar. Mas essa estimativa tem que ter uma equivalência com o valor economicamente apreciável da demanda, então não pode ser um chute. A discussão não acabou. Mas o fato é que o TST está permitindo, para ampliar o acesso à justiça, eu sei bem qual é a intenção, sei o quão difícil são os obstáculos de liquidação de algumas iniciais, mas o CPC também tinha solução para isso. Quando o valor da causa dependesse de ato a ser praticado pelo réu, ou um ato que dependesse de um documento ou algo posterior, quando fosse difícil ou impossível para o autor, desde logo, definir o valor ou alcance do seu pedido, ele poderia apresentar o pedido genérico, regra do CPC de 73, repetida no CPC de 2015 e aplicável subsidiariamente ao processo de trabalho. A solução já estava dentro do sistema jurídico processual, abstraindo-se as loucuras que muitos meus colegas vão fazendo por aí. O fato é que agora não me parece que a minha decisão diz que o autor tem que acompanhar o seu pedido de cálculos é algo que eu possa continuar a exigir, porque o texto fala estimativo. Essa é a minha interpretação, contrária até mesmo ao que eu escrevi ao longo desses anos, e para atender a segurança jurídica, tendo a manter esse despacho modificado. Vem o autor com os cálculos, se não apresentou, significa vem o autor com um cálculo de padaria, sem planilha, só indicação dos valores. E tomara que no futuro isso na execução não dê problema. Uma coisa é certa, se o reclamante apresentar ali na inicial o cálculo de padaria, e o cálculo de padaria dele, sem nenhum problema com padaria, adoro padaria, tá? É só uma figura de linguagem. No final das contas, gerar R$10.000 e depois ele, na liquidação, apresentar 15 mil, eu excluo 5. Sem dó nem piedade. Ele vai ter recurso, vai ter discussão, vai. Porque ele vai sempre argumentar que aquilo da inicial foi uma mera estimativa. Não foi uma precisa apresentação de conta que ocorrerá no momento oportuno, que é a liquidação de sentença. Então tem discussão para os dois lados. Como eu disse a vocês, para mim essa era a regra mais importante ou das mais importantes e a que mais está causando dificuldade para o advogado no dia a dia do seu trabalho, no que diz respeito ao acesso à justiça.
Parágrafo 2º, portanto, não permite mais que o juiz mande apresentar conta. O que era minoritário, eu sei que poucos juízes exigiam essa conta, liquidação, cálculos, planilha. Agora basta que o reclamante coloque ali alguns valores estimados, etc. Parágrafo 3º do artigo 12 da Instrução 41. Nos termos do artigo 843, parágrafo 3º da CLT, que nós já interpretamos, e 844, parágrafo 5º, que fala do preposto também, já falamos, não se admite a acumulação das condições de advogado e preposto. Legislou com força o TST. Força. Não existe nenhuma regra processual que proíba a conjugação dessas figuras. Nós temos muitas razões de ordem processual para rejeitar essa mistura. Ela prejudica a busca da verdade real, porque o preposto advogado ele só relata aquilo que coincide com a sua tese de contestação. Atrapalha a instrução processual e, portanto, fere a ampla defesa, uma vez que o preposto em audiência e advogado colhe o depoimento do autor, ele não tem como sair da sala, ele é advogado, e fica ouvindo depois, quando for ser ouvido como preposto, o advogado já sabe o que contradizer. Então, nós temos muitos argumentos para rejeitar, mas não existe nenhuma regra legal que proíba. O regulamento do Estatuto da Advocacia da OAB, eu já vou apontar para vocês o dispositivo, o regulamento do Estatuto da Advocacia, não é nem a lei, traz ali uma proibição, mas é algo de respeito à atividade profissional do advogado. Não é regra processual que vincule qualquer magistrado. Então, nesse particular, muito embora eu concorde com o que está escrito aqui, o TST legislou. Isso que eu quis dizer. Deixa eu mostrar para vocês esse regulamento, para vocês anotarem, do Estatuto da Advocacia e da OAB, que, cuidando da figura do preposto, expressamente proíbe, mas do ponto de vista da atividade profissional e não como regra processual. O regulamento do Estatuto da Advocacia e da OAB, em seu artigo 3º, o artigo 3º do regulamento do Estatuto da Advocacia da OAB, veda a acumulação destas funções, advogado e preposto, porque prejudica a idoneidade do depoimento e do interrogatório do advogado preposto. Regra interpretativa da Instrução 41, louvável, mas o TST está legislando com essa regra do parágrafo 3º do artigo 12. Não foi só minha a ideia de que esse é o artigo mais importante, não é à toa os parágrafos aqui com detalhes. Essa, de fato, audiência inicial, são as regras do dia a dia dos seus trabalhos. E é um momento que o TST pode, lá de cima, coibir as distorções que estão acontecendo aqui embaixo. Artigo 13. A partir da vigência da Lei 13.467 de 2017, a iniciativa do juiz na execução, de que trata o artigo 878 da CLT, e no incidente de desconsideração da pessoa jurídica, que alude ao artigo 855-A, ficará limitada aos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Uma regra interpretativa muito importante. A partir da vigência da reforma, e aí acho que ele cansou de dizer quando é, porque nos considerando, e todo o texto, 11 de novembro de 2017, que é um sábado, portanto, 12, domingo, 13, dia de audiência, a iniciativa, e dia de processo, a iniciativa do juiz na execução, de que trata o artigo 878, o juiz de ofício na execução, que tem uma limitação, já vamos ao artigo, e no incidente de desconsideração da pessoa jurídica, 855-A, ficará limitado aos casos em que as partes não estiverem representadas pelo advogado. O juiz só pode instaurar um incidente de desconsideração de ofício. E o juiz só pode iniciar a execução de ofício 878 e 855-A de ofício, sem requerimento, quando a parte não estiver assistida por advogado. O texto já diz isso, ficará limitado aos casos em que as partes não estiverem representadas pelo advogado. Vamos ler o 878. Primeiro o 878, depois o 855, que cura do incidente. Primeiro o 878, que trata do início da execução. Quanto ao 878, não há dúvida. 878, caput. A execução será promovida pelas partes. Permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Apenas. Tá bom.
está lá a instrução, só está ratificando o texto legal. Agora, o 855A. Incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Aplica-se ao processo de trabalho um incidente de desconsideração da pessoa jurídica previsto no artigo Na decisão interlocutória, avança o texto. Né? Parágrafo 2º. A instauração do incidente suspenderá o processo em prejuízo de concessão da tutela de urgência. Acabou. Por quê? Porque há uma remissão ao Código de Processo Civil. E vale a pena a gente ir até lá. Vocês viram que claramente o artigo 878 da CLT, para a gente fechar o 878, que cuida do início da execução, e ficar só com a desconsideração da pessoa jurídica. O 878, que cuida do início da execução, fala: se a parte estiver desassistida, o juiz, na execução, não sei como, né, mas vai lá, o juiz poderá, e tem até o dever, de provocar de ofício. Mas está vedado quando tem advogado. Por isso que tem prescrição intercorrente. O sistema se encaixa. Tem a prescrição intercorrente exatamente porque o juiz não pode mais se mexer. Tem advogado, vão aguardar o advogado. O 878 não há dúvida. O 855A, que cuida do incidente de desconsideração, não disse nada. Mas o que diz do Código de Processo Civil? Artigo 133. O incidente de desconsideração da pessoa jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Opa, não permitiu aqui nesse momento ao juiz de ofício. Pedido de desconsideração observará 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases. Parágrafo 1º, instauração do incidente. Parágrafo 2º, dispensa a instauração. Parágrafo 3º, instauração suspenderá o processo. O requerimento, mais uma vez, não fala de ofício. 135, instaurado o incidente, o sócio, barará. 136, concluída a instrução se necessário o incidente. 137, acolhido o pedido, ponto, acabou. No Código de Processo Civil, onde há remissão, o incidente depende de requerimento da parte. Então, na verdade, o texto dessa instrução normativa serve só para o 855A, porque o 878 é muito claro. Logo, o juiz, em regra, conforme 133 do Código de Processo Civil de 2015, está proibido. Estou falando isso para juiz do trabalho, que entra com o pé na porta. Nada de knock-knock, é pé na porta. Pá, estou entrando. E aqui está dizendo que se aplica ao processo de trabalho, não há dúvida, e o incidente de desconsideração da pessoa jurídica será instaurado a pedido. Não pode ser de ofício. E aí o TST, legislando com força, diz assim: a partir da vigência da lei, 11 de novembro, a iniciativa do juiz na execução de que trata o 878, ok, e no incidente de desconsideração jurídica, que é a de 855A, ficará limitada aos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Disse o que a lei não disse, e que o juiz tem o poder de executar de ofício quando a parte não estiver assistida por advogado. A lei não disse isso, é uma interpretação do TST. Minha opinião, não concordo, mas não importa. O TST pensa que o juiz pode atuar de ofício no incidente de desconsideração. Ah, Marcelo, o juiz pode atuar de ofício na execução quando a parte estiver desassistida, por que o juiz não pode desconsiderar de ofício? Esse é o outro lado. Se quando a parte está desassistida, o juiz pode atuar de ofício na execução, sem iniciativa de ninguém, então ele vai desconsiderar também sem iniciativa de ninguém. Podia ter metido a mão o TST nisso daqui para falar mais do incidente, né? Para falar do momento em que o sócio é incluído na fase do conhecimento, se a petição inicial que inclui o sócio sem maiores fundamentações é uma petição inicial apta a produzir os efeitos da desconsideração. Tem muitas outras questões muito mais interessantes. Aqui, para mim, praticamente choveu no molhado. Mas, para resumir o que está aqui e fechar o artigo 13, o juiz está limitado a atuar de ofício quando a parte estiver desassistida de advogado. Pronto. Se a parte está com o advogado na execução, ele tem que sempre aguardar a iniciativa da parte, mas não o faz. E quando não faz no dia a dia, e quando a parte, no incidente de desconsideração, está por advogado, aí mesmo tem que ficar quietinha, não pode fazê-lo de ofício. Eu mesmo sou zero e viseiro em desconsiderar de ofício. E fico só esperando alguém falar alguma coisa. Eu fico pensando até se no futuro
Os processos em que eu faço desconsideração de ofício não podem gerar minha perda de imparcialidade. Ou, pelo menos, um mínimo, nos processos em que eu faço a desconsideração de ofício, com o advogado presente, eu digo perda de imparcialidade porque ele não requereu nada e eu estou desconsiderando. Logo, se ele, o reclamante, como seu advogado, não requereu nada e eu estou desconsiderando e metendo o pau no réu, ou seja, nos sócios, eu estou praticando um ato em favor do reclamante e contra o réu. Se eu estou perdendo aqui a minha imparcialidade, estou aqui viajando, tá, gente? Eu estou perdendo, porque só o que eu estou querendo fazer é cumprir a sentença. Lembre que já estou falando de algo que já transitou em julgado, né? Então, se eu perco aqui a minha imparcialidade no momento da execução, esse ato será nulo. Ou ainda, se você achar que eu estou perdendo a minha imparcialidade, estou simplesmente dando efetividade ao procedimento executório, pode-se retroagir a esse momento porque não teve iniciativa da parte? Minha opinião, basta que a parte autora, com o seu advogado, ratifique os atos que eu pratiquei. A iniciativa é dele, ele é o dono da ação. Eu fiz tudo de ofício. O réu arguiu isso. Eu desse vista ao autor, quero me salvar, né, minha gente? Eu sou juiz, eu não sou advogado. Desse vista ao autor para dizer se dou a cola ainda ratifica ou discorda da penhora que o juiz fez, garantindo o juízo a seu favor. Então, cuidado que essa discussão pode ser uma discussão inócua. Arguir uma nulidade dessa pode ser inócua. E aí você leva ao tribunal, pode ser que o tribunal diga, não, nada de ratificato, não, o juiz barbarizou, meteu o pé na porta, fez tudo de ofício. Para que isso não aconteça, eu estou agora, da reforma para cá, não mais desconsiderando de ofício. Mas vocês sabem que a Secretaria do Justiça do Trabalho tem vida própria, né? Independentemente do que o juiz determina. E volta e meia aparece lá uma execução de ofício, mas minha gente, eu já pedi, não, doutor Marcelo, só nessa aqui, porque nessa aqui ninguém vai falar nada, o reclamante é fraco, o réu é fraco também, vamos em frente. Ah, tá bom, em frente, nessa daí deixa o barco andar. Mas eles me convencem, eles são 13, eu só sou um, né? Então eles acabam me convencendo, a execução segue de ofício, sem ninguém ter falado nada. Mas a rigor isso não é possível. Artigo 14. A regra inscrita no artigo 879, parágrafo 2º, regra de liquidação de sentença, regra nova, quanto ao dever de o juiz conceder prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada da conta, já explicou qual é a regra, a gente nem precisa ir até ela, não se aplica a liquidação de julgado iniciada antes de 11 de novembro de 2017. Essa foi um ufa bacana. Quando que se aplica? Quando eu já tenho sentença liquidatória? Quando a outra parte já foi intimada? Eu não sabia qual era o marco. E essa regra de interpretação disse, aplica-se a liquidação de julgado iniciada antes de 11 de novembro. O marco é o início da liquidação. E a CLT, a meu ver, é muito clara quanto ao início da liquidação. Para mim, é muito claro quanto ao início da liquidação. Eu vou dar um passinho aqui para trás, está perto aqui, né? Vamos sair aqui do CPC. Artigo 879. Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Portanto, transitado em julgado, por enquanto, a execução definitiva que é fácil de eu navegar. Daqui a pouco vou complicar com a execução provisória. Transitado em julgado a sentença condenatória, o reclamante, conforme procedimento de caravara, digamos assim, apresenta a sua conta, se o contador não o fizer. Se for o reclamante que apresenta a conta. Se for o reclamado apresenta a conta. Ou um procedimento novo, legal, a conta é feita pelo contador e as partes falam em 8 dias. Do início da liquidação. Eu tenho uma situação que ficou aqui numa dúvida enorme. Sentença condenatória e líquida transitou em julgado. Transitou em julgado sem recurso. E ficou parada ali 1 ano e meio. Não deu tempo de prescrição intercorrente. E ainda assim, não teve um ato ali considerado de início da prescrição intercorrente. 1 ano e meio depois, ele começa a liquidação de sentença. Quando começou a liquidação de sentença? Só 1 ano e meio depois. Porque nesse tempo todo ficou parado. E o texto da Instrução Normativa 41 fala do início da liquidação de sentença. O juiz não liquidou, a vara está enrolada, não importa. Ela já estava apta
a sofrer liquidação, mas ninguém iniciou a liquidação. Então, o termo inicial da nova regra é o início da liquidação. 879, parágrafo 2º. Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada. O texto, que é uma lei federal, presume que em todos os 24 tribunais regionais o procedimento é o mesmo. E nós sabemos que o legislador da reforma não conhece nada de direito de trabalho, quanto mais de processo. Daqui mesmo de onde falo, no Rio de Janeiro, a regra da vara elaborar a conta e depois dar vista às partes é de, vou chutar, 10%. E acho que estou exagerando. 10% e acho que estou exagerando. Na grande maioria, o reclamante apresenta a conta e o réu vem a falar da conta. É isso. E aí como é que fica esse procedimento? Aí cada um vai fazer de um jeito, porque a lei não previu esse mecanismo. Provavelmente será assim. O réu vai falar, o autor vai falar, o réu vai falar, algumas varas vão falar em 8 dias, que é o texto que está aqui, e vão usar a regra dos 8 dias para que a outra parte vai falar. Porque o reclamante teve um tempo enorme para preparar a conta. Teve 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6, no meu exemplo, de há pouco, 1 ano e meio, e aí o réu terá somente 8 dias. Mas são 8 dias úteis, que conforme o momento da decisão, desse despacho, que determina que o réu fale, pode dar mais do que os antigos 10 dias previstos no 879 para a impugnação fundamentada da conta. Daqui em cima, o rabiscado, 10 dias para a impugnação. 8 dias úteis, muito provavelmente, será mais do que 10 dias corridos do passado. Então, prejuízo mesmo o réu não tem. O prazo que era de 10 aumentou para 8 dias úteis, que eu não consigo ver uma situação em que 8 dias úteis não vai ser pelo menos 10. Né? Pelo menos 10. Porque 8 dias vai passar pelo sábado e domingo sempre. Então, pelo menos os 10 nós teremos. Vai passar sempre pelo sábado e domingo. Começou na quarta, vai passar pelo sábado e domingo. Né? E conforme o dia vai passar por um sábado e domingo e talvez pelo outro sábado e domingo. O prazo começou na sexta-feira, um dia só na sexta-feira. E é de 8 dias. Tem um sábado e domingo que eu não vou contar. Aí tem da semana seguinte, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tem um outro sábado e domingo. Passei por 2 finais de semana. 8 dias úteis sempre será mais do que 10 dias corridos. Essa vai ser a regra sobre pena de preclusão. O texto legal, a instrução normativa não tocou nisso, nem precisa, deverá. O texto é um verbo estar imperativo, é uma ordem. O magistrado não tem mais a faculdade que antes tinha na regra do parágrafo 2º, antes da reforma trabalhista. Então, elaborada a conta, em algum momento o juiz tem que dar a oportunidade, tem que preservar o contraditório antes da sentença de liquidação. Isso, claro, que é uma regra que as partes, especialmente aqueles que advogam para o réu, gostaram muito. Porque em muitos casos, em alguns tribunais, havia procedimento estabelecido pelo próprio tribunal em que o juiz mandava ao computador da vara ou o setor próprio, quando era centralizado esse setor, sem falar com ninguém, vindo desse setor, ele homologava a conta, e alguns juízes no Rio de Janeiro até fazem assim, alguns para falar no plural, acho que é um só, e intimava o réu a falar da conta homologada, e a gente sabe como é que é para falar da conta homologada, né? É com din-din, é com depósito. Tem 48 horas para garantir e depois discutir tudo. Conta de 2 milhões de dólares. Isso não pode mais. A reforma trabalhista não permitiu isso. E a resolução disse que essa regra nova, que obriga a abrir o contraditório, é do início da liquidação de julgado. Isso ainda tem algumas polêmicas, porque na 8 dias não se aplica a liquidação de julgado iniciada antes de 11 de novembro. Então tem que ser as novas liquidações de sentença. Mas é o início da liquidação que é o que preserva, né? As novas liquidações. Lembra do processo que ficou parado? Ficou parado antes da reforma? Problema. Ele iniciou a liquidação depois da reforma, logo vai ter que se aplicar, o juiz vai ter que aplicar a regra, vai ter que preservar o contraditório. Tomara que os reclamantes tenham segurado esses processos no escritório aí, até a busca e apreensão, né? E agora tem a nova regra. Mas os reclamantes não têm nenhum interesse em segurar, até porque essa regra não auxilia os reclamantes, ela preserva o contraditório para o réu. Artigo 15.
O prazo previsto no artigo 883, letra A da CLT, o prazo previsto no artigo 883, letra A da CLT, para as medidas de execução indireta nele especificadas, aplica-se somente às execuções iniciadas a partir de 11 de novembro de 2017, mais uma regra de interpretação do início da vigência da norma. O prazo previsto no artigo 883, letra A, para as medidas de execução indireta nele especificadas. Execução indireta é multa, por exemplo, é uma execução indireta. Artigo 883, letra A. Só vale, portanto, a regra do 883, letra A, para execuções iniciadas a partir de 11 de novembro. A regra do 883, letra A, só vale para execuções iniciadas a partir de 11 de novembro. Quando se inicia a execução, opa, nós temos uma regrinha muito clara. Está logo aqui, ó, artigo 880 da CLT. Aqui é o início da execução. O texto é do mandado e da penhora, esquece o que está no título, e o que interessa é 880. Requerida a execução, o juiz ou o presidente mandará expedir o mandado de citação executada a fim de que cumpra a decisão ou acordo pelo modo de suas combinações, para que o faça em 48 horas ou garanta a execução sob pena de penhora. Paga em 48 horas ou garante o juízo nomeando bens da penhora ou fazendo um depósito. Aqui não há polêmica, é o início da execução trabalhista. 879, início da fase de liquidação. Aqui não há polêmica. O mandado de citação hoje transformado no PJE, uma simples decisão de intimação pelo advogado que representa o executado, na maioria das varas é assim que se procede, é o marco, é o termo inicial da execução de sentença. Nesse artigo 880, nós temos a regra, é o termo inicial, portanto, da regra do 883. Ó, de novo aqui, instrução normativa, artigo 15, o prazo previsto no 883A para as medidas de execução indireta aplica somente as execuções iniciadas a partir de 11 de novembro, portanto, da decisão do juiz que diz sentença líquida e da decisão do juiz, se ele demorar também o problema é dele, da decisão que diz venha em 48 horas com a garantia do juízo ou com o pagamento. Na ordem, com o pagamento ou com a garantia do juízo. Quais são as medidas do 883, letra A? A decisão transitada em julgado, medida muito salutar da reforma, essa daqui, somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, nos termos da lei, a CLT tem regras sobre isso, depois de transcorrido o prazo de 45 dias a contar da citação do executado, se não houver a garantia do juízo. Razoável, achei razoável isso. 45 dias achei exagerado diante de tantos outros prazos tão pequenos da lei processual trabalhista. Mas se tratando de algo que importa num gravame tão importante, nunca é demais um prazo de 45 dias. Então, a decisão transitada em julgado somente poderá ser levada a protestos. Isso só acontece depois de muitas medidas executivas frustradas. E aí o que sobra é o protesto. Gerar a inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito. E aí essa era uma discussão, não é mais, segundo a reforma e agora a Instrução Normativa 41. A discussão é, mandei pagar em 48 horas, não pagou e não garantiu, vou escrever no BNDT. Vou inscrever esse devedor no cadastro de devedores do Banco Nacional de Devedores. Não posso mais. Tenho que, segundo a reforma, aguardar 45 dias. Ou seja, depois de transcorrido o prazo de 45 dias, a contar da citação do executado. Então, aquela regra de 880, de 48 horas, é para dar início à execução. Ele não iniciou, o réu não tomou iniciativa nenhuma, deixou tudo parado. Mas o juiz tem que aguardar 45 dias antes de inscrever o nome desse executado, seja pessoa jurídica ou física, no BNDT, se não houver garantia do juízo. Então, a mim parece que o prazo conta da seguinte forma: 48 horas mais 45 dias. Porque 48 horas é o tempo que ele tem para garantir a execução. E o texto fala, se não houver garantia do juízo. Então, 48 horas mais 45 dias. 47 dias. 47 dias. Voltando para o texto da instrução, repetindo o artigo 15,
O prazo, para as medidas de execução indireta nele especificadas, cadastro do BNDT, protesto, aplica-se somente às execuções, artigo 880 da CLT, iniciadas a partir de 11 de novembro de 2017. Artigo 16. O artigo 884, parágrafo 6º da CLT, aplica-se às entidades filantrópicas e seus diretores em processos com execuções iniciadas após 11 de novembro de 2017. O elogio do TST, né? Fala que ele usa após, a partir, aí vai esculhamba tudo. Porque aqui no artigo 15, ele falou somente execuções iniciadas a partir de 11. A partir de 11 não dá, é sábado. E aí ele voltou aqui para o após, né? Aqui no artigo 884, parágrafo 6º, aplica-se às entidades filantrópicas e seus diretores em processos com execuções iniciadas após 11 de novembro de 2017. Mas vai lá, o juiz pode ir em casa despachar no PJE no sábado, nada impede que ele, sem ter o que fazer no sábado, numa tarde chuvosa, queira fazer penhora online, outras coisas assim pouco úteis de se fazer num sábado. Artigo 884, parágrafo 6º da CLT, aplica-se às entidades filantrópicas e seus diretores só nos processos de execução iniciados, execução, não liquidação, após 11 de novembro de 2017. Repito, não esqueçam do marco do início da execução. Citação do executário para 48 horas, pagar ou garantir o juízo, artigo 880 da CLT. Esse é o marco do início da execução. Vamos dar uma olhadinha no parágrafo 6º do artigo 884, que a instrução normativa 41, no artigo 16, diz que se aplica às entidades filantrópicas e seus diretores. 884, parágrafo 6º. Embargos. Vamos logo para o parágrafo 6º. A exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. O que o texto faz? Repete o que está no texto legal, aplica às entidades filantrópicas e seus diretores, ok? E aí estabelece o marco em processos com execuções iniciadas após 11 de novembro de 2017. Essa, digamos assim, não penhora do patrimônio dos diretores e ex-diretores das entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos é uma regra nova, muito embora muita gente já entendesse assim, do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, e só se aplica aos processos cuja execução se iniciaram em 11 de novembro de 2017. Portanto, também se aplica aos processos que já se iniciaram há um tempão, porque a execução vai ser muito depois de 11 de novembro de 2017. Uma regra importante, transitória, importante. Artigo 17. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado pelo CPC, já vimos, já nos divertimos com isso, aplica-se ao processo de trabalho com as inovações trazidas pela Lei 3.467. Está chovendo no molhado. A CLT já disse isso. Acabou? Acabou. Ah, bacana. O que é isso aqui, gente? Eu sei bem porque eu sou juiz de trabalho. É regra didática. Não obstante a reforma trabalhista tenha dito isso, vários juízes desconsideração, né? Parece que se aplica a regra lá do CPC, tá? Na reforma acabamos de ver, abri aqui a CLT, fiz uma remissão para o artigo do Código de Processo Civil em desconsideração e os juízes continuam a não aplicar. Eu explico a razão disso. Lá na execução de sentença, o incidente de desconsideração faz com que desapareça o patrimônio do devedor, porque uma vez arguído esse incidente, há a suspensão do procedimento executório. Então, o devedor, sabendo disso, o sócio, aquele que estava pronto a fazer uma construção do seu patrimônio, ele some com o seu patrimônio, ou se é uma conta corrente, ele saca todo o valor. Então, o incidente de desconsideração noticiado, como que é o CPC, que, por exemplo, contraditório e ampla defesa, ele permite que o devedor, o sócio, faça esconder seus bens, seu patrimônio. Por isso que muitos juízes acabam não aplicando. E o TST aqui faz digamos assim, uma recomendação que é quase um pito. Não esqueçam que o incidente de desconsideração de pessoa jurídica que está lá no CPC aplica-se ao processo de trabalho. Viu? Não se esqueça que o TST já tinha dito isso numa instrução normativa que interpretava
as novas regras do Código de Processo Civil, e agora a reforma trabalhista trouxe para o texto da CLT, para que ninguém dizer que foi uma instituição que legislou, e afirmou, se aplica o artigo 133 a 137, já vimos isso aqui hoje, na execução de sentença trabalhista. E também no incidente de desconsideração, que é antes da execução de sentença, que é o que eu aconselho aos advogados reclamantes utilizarem. Quando o advogado reclamante desconsidera na petição inicial, ele permite o contraditório do sócio já na petição inicial, e na execução de sentença não tem mais surpresa. E na petição inicial o sócio já está vinculado, e na petição inicial o sócio ainda tem patrimônio. E na petição inicial, se citado for o sócio desde a petição inicial, se ele se desfaz do seu patrimônio, fez com fraude de execução. Porque a fraude de execução não se inicia com a execução, ela se inicia no momento da propositura da ação. Então, o que eu aconselho é tentar desconsiderar na petição inicial. Petição bacana. Não vem com aquela petição no preâmbulo, empresa X e sócio, e mete no PJE. Aí não. Aí maltrata o réu. Explica, conta historinha, fundamenta e desconsidera. Traz outros processos, traz certidões de que a empresa vai mal, traz certidões de que há confusão patrimonial ou desvio de finalidade, ou simplesmente coloca na petição inicial e diz que vai provar no curso do processo as razões da desconsideração. Muitos juízes vêm aceitando isso. E é bom que assim seja para os que atuam pelo reclamante, porque desconsideração do CPC na execução de sentença é desconsideração inócua. E é por isso que os juízes estão resistindo de forma tão veemente ao ponto de uma instrução normativa lembrar de uma regra que está dentro da lei processual trabalhista. Difícil entender? E para os que advogam para as empresas, continuem a torcer para que os advogados reclamantes não desconsiderem na petição inicial. Porque se não desconsiderarem na petição inicial, na execução de sentença, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Artigo 18. O dever de os tribunais regionais do trabalho uniformizarem a sua jurisprudência faz incidir subsidiariamente ao processo do trabalho o artigo 926 do CPC, por meio do qual, já explica, os tribunais deverão manter sua jurisprudência íntegra, estável e coerente. Portanto, o tribunal vai se valer do incidente de resolução de demandas repetitivas, o tribunal vai se valer do incidente de uniformização de jurisprudência, então o tribunal vai se valer de todos os incidentes processuais criados no CPC, muitos incorporados ao texto da reforma trabalhista, com o intuito de uniformizar a jurisprudência e dar maior previsibilidade às decisões judiciais, porque muitos desses incidentes têm efeito vinculante. Vou dar um exemplo, um caso recente, que eu arguo um incidente de resolução de demandas repetitivas. E esse incidente diz respeito a um tema nacional, mas que eu arguo no âmbito regional, que é o único que eu tenho competência para fazê-lo, que aconteceu em março de 2018, no momento em que os sindicatos estavam cobrando a contribuição sindical. Muitos sindicatos entraram com uma ação dizendo que a regra trabalhista que tornou a contribuição sindical facultativa era uma regra inconstitucional, porque a Constituição da República reservou a matéria tributária ao trato de lei complementar, e não há dúvida que a contribuição sindical é um tributo, e por aí vai. E alguns juízes começaram a considerar liminares, determinando que empresas recolhessem em ação propostas por sindicatos, etc. e tal. Eu recebi uma segunda e uma terceira. E aí fiz uma breve pesquisa, percebi que várias tinham recebido mais de uma, 80 e tantas varas, então já tinha multiplicidade de demandas suficiente à arguição do incidente, assim oficiei ao tribunal, e é por essa razão que muito provavelmente vocês não viram mais isso caminhar no Rio de Janeiro, que o incidente foi acolhido pelo tribunal, e agora o tribunal vai decidir aqui no Rio de Janeiro, enquanto o Supremo ainda não botou a mão nisso, se a regra é constitucional, se vale ou se não vale, ou se o tribunal vai entender que tem que suspender o seu julgamento, aguardando o pronunciamento da Suprema Corte. Não sei o que vai acontecer, mas o incidente foi de fato recebido pelo tribunal. Ainda não há um juízo de admissibilidade do relator, mas o presidente nomeou um relator, e aí o relator há de apreciar esse tema, e é isso que quer dizer o artigo 18. Bom, mas continua. Parágrafo 1º. Os incidentes de uniformização de jurisprudência suscitados ou iniciados antes da vigência da lei da reforma, no âmbito dos regionais ou por iniciativa do TST, deverão observar e serão concluídos sob a égide da legislação vigente ao tempo da interposição do recurso,
criou uma regra. E essa regra é uma regra que nos acompanha no processo há décadas, em se tratando de norma que muda procedimentos recursais, a lei que conduz o regramento do recurso é aquela lei vigente da época da interposição do recurso. Isso vem sendo repetidamente assim interpretado pelo TST e outros tribunais de justiça, STJ, STF. Portanto, deverão observar e serão concluídos sobre a égide da legislação vigente ao tempo da interposição de recurso, segundo disposto nos regimentos internos de cada Tribunal Regional do Trabalho. Regra bastante salutar, que não precisa de grande interpretação. Parágrafo 2º. Aos recursos de revista e de agravo de instrumento, no âmbito do TST, concluídos aos relatores, está legislando mesmo, ela vai TST com força, e ainda não julgados, até a edição da Lei 13.467, não se aplicam as novas regras contidas nos parágrafos 3º a 6º do artigo 896, que houve na reforma trabalhista uma mudança dos requisitos do recurso de revista. Da mesma forma, é dizer que os recursos de revista e de agravo de instrumento que foram interpostos antes das novas regras do recurso de revista vão seguir as regras velhas. É isso que está dizendo o TST nesse parágrafo 2º. Conclusos aos relatores e ainda não julgados até a edição da Lei 13.467, não se aplicam as disposições Parágrafo 3º. As teses jurídicas prevalecentes e os enunciados de súmula decorrentes do julgamento dos incidentes de uniformização de jurisprudência suscitados ou iniciados antes da Lei 13.467, no âmbito dos regionais, conservam sua natureza vinculante à luz dos artigos tais. A reforma provocou a supressão de alguns procedimentos de pacificação da jurisprudência. Então, o que está querendo dizer, olha, o que existia à época, ok, agora que não existe mais, nós não vamos mais utilizar, não vamos mais aplicar. Então, conservam sua natureza vinculante, que foram precedentes que foram criados sobre a égide de um outro procedimento vinculante, digamos assim. Eles não desaparecem, e mais importante do que isso, as súmulas do TRT, eu acho que isso foi o mais importante que foi dito, e as súmulas do TST continuam a existir. Nós temos súmulas de critérios absolutamente diferentes do que hoje. O próprio TST tem súmulas, se você pegar as mais antigas, que você encontra 2 ou 3 precedentes. E hoje isso não é mais possível. Então, o que o TST diz aqui, as teses jurídicas e os enunciados de súmulas decorrentes de incidentes de uniformização ou iniciados anteriormente à lei, continuam a valer. Não é porque mudou o critério de vinculação de precedentes e de súmulas, é que nós temos que entender como revogadas todas as súmulas e precedentes anteriores. É isso que está querendo dizer o TST no artigo 18, parágrafo 3º. Artigo 19. O exame da transcendência, nós sabemos que o artigo 896 finalmente teve a regulamentação de um requisito da transcendência econômica, política, social, jurídica. No texto do artigo 896-A, ele ganhou uma regulamentação. E diz o artigo 19, e é no momento da interposição que se afere o requisito do recurso de revista, e o artigo 19 diz assim: o exame da transcendência seguirá a regra estabelecida no artigo 246 do regimento interno do TST, e incidindo apenas sobre os acórdãos proferidos pelos regionais, publicados a partir de 11 de novembro de 2017. Porque o TST, no regimento interno 246, dizia a transcendência ainda não foi regulamentada. Se não for regulamentada, nós não temos o que apreciar. E agora ele está dizendo, olha, a lei da reforma trabalhista criou a transcendência 11 de novembro de 2017. Como é que nós vamos apreciar? Disse aqui, incidindo apenas sobre os acórdãos, não é um recurso, proferido pelo TRT, acórdão proferido pelo TRT em grau de recurso ordinário. Ou acórdão proferido pelo TRT em ações de competência originária, ação rescisória, por exemplo, que ingressa no TRT, e só que o que nós temos ali é um acórdão que vai gerar recurso ordinário. O recurso ordinário para o TST não tem transcendência. Então, nós vamos ficar limitados àqueles julgamentos que é vara, sentença, recurso ordinário ao TRT, do RO, recurso de revista ao TST e seus agravos, aí a nova regra de transcendência, que só vai valer para os acórdãos
publicados pelos regionais em recurso ordinário, publicados em 11 de novembro de 2017. Excluídas, achei isso importante também, as decisões de embargos de declaração. Depois de tudo que nós acompanhamos da Lava Jato com relação a embargos de declaração, essa regra me parece salutar. Olha, os embargos não entram nessa dança. Quero dizer, o termo inicial dos requisitos da transcendência é o acórdão. Eu vou embargar, não importa. O acórdão já foi publicado em 11 de novembro. Então, a partir de 11 de novembro está valendo. O acórdão foi publicado em antes, mas ainda está na pendência de embargos de declaração. Não se aplica a regra, não. O acórdão foi publicado antes, acabou, não falo mais nada. Mas tem embargos ainda, não importa. Não se aplica a regra, não. Artigo 20. As disposições contidas nos parágrafos 4º, 9º, 10º e 11 do artigo 899 da CLT, com a redação da reforma, serão observadas para os recursos interpostos contra as decisões proferidas a partir de 11 de novembro. São requisitos 899 cuida de depósito recursal, basicamente. E as regras, parágrafo 4º, 9º, 10º e 11, tratam de algumas novidades, entidade filantrópica, metade, isenções e tal. Quando vai nessas novas regras, que são requisitos, portanto, o pressuposto de admissibilidade, pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso ordinário, vai valer somente para os recursos interpostos contra as decisões proferidas. Esquece recurso, pensa na decisão. Decisão proferida a partir de 11 de novembro. Olha a diferença aqui, gente. Eu falei algo que vou até corrigir, tá, gente? Eu falei publicado, né? Acho que é a minha vontade. O 19 fala sobre os acórdãos proferidos. E o 20 fala decisões proferidas. Publicação foi a minha vontade. Foi a minha vontade. Porque, para nós, na vara, decisão e publicação é quase uma coincidência, né? No tribunal isso pode demorar meses. Estão corrigindo. Decisão. Mas, Marcelo, se eu não conheço o acórdão, como é que fica? Qual o teor dessa decisão? E aí isso vai variar de tribunal para tribunal. Eu estava na sessão de julgamento e ouvi um teor da decisão, mas tem acórdão? E por isso que eu falei publicação. Me fiz entender? Por isso que eu falei, antes da publicação eu tenho a ciência, eu sei o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Então, aí ele falou decisão proferida, mas eu só posso ler como publicação. É possível eu conhecer o teor de um julgamento no tribunal? Na sessão que um fala, o outro diverge, um conduz o voto divergente e vai redigir o acórdão? Qual é a decisão? Só depois, me parece, da publicação. Então, acho que eu posso estender aqui decisão e ler publicação. É o que me parece. São as minhas impressões, né, gente? É algo mais do que novo. Artigo 21. Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação e ficam revogados os artigos 2º, 8 e 6 da Instrução Normativa 39, a tal instrução que interpretava regras do processo civil para o processo do trabalho. Publicação assinada pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, João Batista Brito Pereira. Eu peço desculpas por essa avalanche de informações, porque o tema é absolutamente novo e, obviamente, vocês já sabem por onde me encontrar nas redes sociais e também no dia a dia da Justiça do Trabalho. Nós ampliarmos a discussão com relação a esses temas dessa novíssima Instrução Normativa 41 de 2018, aprovada pelo TST em 21 de junho, por meio da resolução número 221. Fiquem com Deus até o próximo encontro, se Deus assim permitir.